Olá pessoal, tudo bem? Fernando Medina aqui. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o processo seletivo em tempos pós-Covid, né? A gente foi surpreendido o mundo inteiro com uma pandemia, ninguém esperava isso, e mudou-se radicalmente a nossa vida e também mudou-se a maneira da gente fazer um recrutamento de seleção, da gente contratar os advogados e mudou também até mesmo a forma das pessoas trabalharem, né? Uma das coisas que tiveram uma mudança drástica é a questão do processo seletivo ser feito agora 100% de maneira online. Essa é uma primeira mudança prática, né? Todo mundo teve que se adaptar. Os processos seletivos que eram feitos de maneira presencial agora são feitos de maneira online. O que isso significa na prática? Na prática, a gente, por exemplo, no caso da Luanda, a gente recebia nas nossas unidades mais de 100 mil candidatos por mês. O pessoal que ia lá, deixava um currículo, ou então ia lá participar de uma entrevista, uma coletiva, uma dinâmica, e a gente teve que passar isso para zero, né? Então todo mundo agora começou a ser entrevistado por Skype, Zoom, Hangout, WhatsApp, não importa, né? E as empresas tiveram que se adaptar. Os candidatos também tiveram que se adaptar, porque tinha muito candidato que não gostava de preencher o currículo de maneira completa nos sites ou nos aplicativos, que gostava de ir até as unidades. Então essa foi uma mudança drástica. A outra mudança também é que as próprias pessoas que contratam, né, os requisitantes ou o RH, preferiam fazer essa entrevista de maneira presencial. Olho no olho, ter ali o contato com as pessoas. Só que agora não faz mais sentido isso. Por que a gente vai pedir para alguém atravessar a cidade, né, perder o tempo dela, marcar uma entrevista, por exemplo, uma coletiva às 10 da manhã, para todo mundo atravessar a cidade, chegar lá, reunir todo mundo numa sala e fazer uma entrevista ou uma coletiva, uma dinâmica? Será que faz sentido isso? Não é mais fácil pegar meu telefone, ligar para a pessoa, fazer uma ligação via WhatsApp ou Hangout, como eu já falei? Não é muito mais simples, prático, barato para o candidato, muito mais dinâmico? Então, essa é uma realidade que veio também para ficar, né? A outra também mudança que surgiu e que foi antecipada com o coronavírus é o que as empresas estão olhando para os candidatos, né? Então, por exemplo, a gente fala muito a questão do currículo, né? E a gente fala muito da questão da formação. Vamos ver qual faculdade esse candidato fez. Será que isso é relevante? Será que hoje ainda é super relevante você saber se esse candidato fez a faculdade A ou fez a faculdade B? Não é mais importante a gente olhar para ele e ver o que ele construiu em termos de carreira? O que ele fez, aonde ele foi, aonde ele trabalhou, que empresa ele passou? Então, faz sentido você contratar uma pessoa que que fez faculdade de primeira linha, mas que fica pulando de empresa em empresa? Ou você vai contratar alguém que fez uma faculdade segunda linha, mas que entrou numa empresa, cresceu, foi promovido, construiu uma carreira de sucesso? Então isso é algo que as pessoas também vão dar menos peso. A terceira grande mudança é o home office, né? Que talvez seja a principal mudança aí, pós-corona. Então, muitas empresas já aderiam ao home office de maneira parcial, mas a grande maioria das empresas não fazia o home office. E de repente, da noite para o dia, todo mundo teve que virar a chave e fazer home office. O que isso mudou? Isso mudou porque as empresas começaram a ver que, eu estou conseguindo produzir, esse meu funcionário está indo bem, a gente está conseguindo integrar o time, a gente está conseguindo entregar resultados, está todo mundo em casa. O que isso gera de resultado? Quais são os próximos passos disso, né? Quais são as consequências desse home office? O primeiro é que as empresas vão naturalmente começar a adotar em maior escala o home office. Algumas empresas até falaram que vão ficar em home office até o final de 2021, 2020, não sei. Mas muitas empresas vão começar a fazer o home office. Com isso, elas vão, por exemplo, mudar a sua estrutura de escritório, né? Porque agora você tem 20, 30, 40% do seu time fora do escritório. Será que faz sentido ter um escritório grande na Berrini? 5 andares? Não é melhor ter 1, 2 andares, por exemplo, você ter a sua equipe trabalhando de casa ou até mais espalhado pela cidade? Por quê? Quando a gente fala em grandes centros, a questão da locomoção ela é muito importante. Então as empresas, a questão localidade, onde o candidato morava perto versus a empresa, é um fator que eliminava muito candidato, né? Então, ainda mas acho que isso vai mudar muito com o coronavírus. Por quê? Porque a empresa falava assim, olha, eu quero algum candidato que more até 1 hora de distância, 40 minutos de distância.
Agora, será que faz sentido isso? Se a pessoa pode fazer home office, ela pode trabalhar onde ela quiser, ela pode trabalhar da praia. Claro, não para cargos operacionais, que às vezes você precisa ter a pessoa ali fisicamente, mas para cargos mais estratégicos, por exemplo, ou de gestão, não faz muito sentido você ficar pedindo para a pessoa ir todo dia para o escritório, né? E eu acho que as pessoas também vão prezar pela qualidade de vida e falar, pô, por que eu tô aqui morando de aluguel em São Paulo, gastando um valor que eu moraria numa casa super legal no interior com a minha família? Não faz sentido, né? Então acho que essa vai ser uma mudança muito grande e isso vai mudar a maneira que os requisitantes buscam os candidatos, a maneira que os candidatos buscam as vagas, a maneira que os escritórios são montados, a maneira como a empresa lida com a sua cultura, porque também é um desafio lidar com cada um fora ali do ambiente de trabalho. Então essa mudança vai ser drástica e veio para ficar. Em maior ou menor escala, tá? Eu não consigo ver hoje uma empresa que não esteja falando em fazer pelo menos parcialmente home office, né? Tudo bem, a gente não pode falar que todo mundo vai fazer home office o tempo inteiro, mas muita empresa vai adotar que as pessoas fiquem pelo menos 1 ou 2 dias em home office, né? Então, se a gente tem 5 dias, isso já dá 20% do seu quadro ali, em média, em home office, né? Isso é uma mudança muito, muito grande, tá? Outra coisa que eu vejo que vai mudar muito também é a questão, por exemplo, da diversidade. Muitas empresas já falavam de diversidade, né? Colocavam ali num quadro bonito na parede, aqui a gente prega a diversidade. Será que pregavam mesmo? Né? Será que pregavam mesmo? A gente está num país tão polarizado, com todo mundo dividido entre esquerda, direita, e briga disso, briga daquilo, que eu vejo que essa questão da pluralidade acabou perdendo bastante o real sentido dentro das empresas, né? Porque a pluralidade, a diversidade, não é só você ter pessoas de diferentes cores ou raças e origens, enfim, é muito mais você conseguir também aceitar pessoas das mais diversas origens, né? Então, vai ter gente que tem cor diferente, raça diferente, credo diferente, tudo diferente, né? Que pensa diferente. Você só consegue evoluir como equipe e como empresa se você tem pessoas diferentes, né? Que pensam diferente, mas que conseguem conviver e trabalhar juntos, né? Eu não preciso concordar com a sua visão política, mas a gente tem que trabalhar junto e formar um grande time para conseguir entregar resultado. Independente se você nasceu em tal lugar, se você é branco, negro, se você é católico, ateu, não importa. Isso é irrelevante, né? E isso é uma realidade que acho que veio também para ficar e está sendo mais acelerada, porque é algo que é muito feito... tem um discurso muito forte, mas a prática ela acaba não acontecendo tanto, né? Então eu acho que isso também é algo que veio para ficar. Uma outra coisa que eu também sempre falo e que acho que já vinha acontecendo e também é importante ressaltar e que nem todo mundo fala, é a questão da estabilidade. A gente passou de uma geração em que ficava a vida inteira num trabalho, né? 1 ou 2 trabalhos, era normal uma pessoa entrar num trabalho e ficar lá a vida inteira, ou então ficar no máximo em 2, 3 empresas, com uma geração agora que não consegue ficar 6 meses, 1 ano, né? E eu acho que a gente vai buscar o equilíbrio, porque assim como não faz muito mais sentido você ficar a vida inteira em uma empresa, tirando um caso ou outro, né, claro, ok, mas também não faz sentido você ficar pingando de empresa em empresa. Eu sempre falo, você contrataria alguém que você saiba que vai sair daqui 1 ano? Né? A pessoa está começando a entender o trabalho, está começando a fazer a diferença ali, ela sai, né? Não consegue deixar um legado, não consegue construir nada. Então, acho que isso é algo que as empresas já têm olhado também, mas agora vão olhar com mais força, porque principalmente no home office, você precisa de um comprometimento muito grande das pessoas, muito grande. E você está confiando na pessoa, confiando que ela vai fazer o trabalho dela e entregar lá da casa dela. Para isso, você tem que ter cada vez mais confiança na sua equipe e não dá para você ficar tendo confiança numa pessoa que fica pingando de empresa em empresa, mudando de empresa em empresa, né?
Então isso vai mudar bastante, além, claro, das questões todas relacionadas ao processo seletivo de maneira online, como eu falei, teste online, entrevista online, tudo isso são características que vieram para ficar e eu acredito que as empresas estão se adaptando e vão implementar isso, né? Isso significa que toda entrevista a partir de agora vai ser online? Não, acho que não toda, mas grande parte também das entrevistas serão online. Uma outra coisa para finalizar que acho que é fundamental é a burocracia do processo seletivo, eu sempre falo isso. A gente trabalha com todo tipo de empresa na Luandre, né? Então você imagina, a gente trabalha com empresas de logística, saúde, varejo, tecnologia, tudo. E é engraçado como tem empresa que é super prática e dinâmica na hora de contratar, cuidadosa, cautelosa, quer saber se está contratando a pessoa certa, mas é objetiva. E tem empresa que demora mais de um mês para fazer um processo seletivo. Tem lá 10 etapas, 8 etapas, 6 etapas, né? Não faz sentido você ter tanta etapa num processo seletivo. E quando a gente teve com essa questão do coronavírus, não teve muito mais espaço para essa burocracia. Então assim, olha, ao invés de a gente fazer 3, 4 entrevistas, vamos fazer o seguinte, como está todo mundo online, vamos juntar aqui, manda um link, junta quem precisa entrevistar ele ali, ele já fez uma pré-entrevista com o RH gostou, já passou pela Luandre, eles gostaram também. Quem falta entrevistar? Faltam mais 3 pessoas. Junta os 3 ali no link, vamos todo mundo entrevistar, gasta ali 1 hora do dia de todo mundo e resolve o negócio, né? Então as empresas começaram a ser mais práticas, mais ágeis, mais dinâmicas. E o que isso significa? Que a empresa vai melhorar. Porque você ser burocrático no processo seletivo é péssimo. Você acaba perdendo muitos candidatos. Tem muito candidato bom que desiste no processo seletivo porque o processo é muito longo. Tem muito candidato que olha para aquele processo e fala assim, nossa, eu vou entrar numa empresa burocrática que demora 1 mês para me contratar, que eu tenho que passar por 10 etapas aqui. Imagina no dia a dia como é que vai ser essa empresa. Para eu fazer qualquer coisa, para eu conseguir mudar, para eu conseguir aprovar qualquer coisa, vai demorar 6 meses, né? Então, acho que as empresas estão começando a perceber isso e começando a ficar mais rápida, mais ágil, né? E eu acho que com o corona isso também teve que ser acelerado. Tá bom? Então, acho que esses são os grandes pontos, como eu falei, a questão do home office, do processo seletivo online, do que as empresas estão buscando nos candidatos. Tudo isso foi acelerado com o coronavírus e veio para ficar, tá bom? Quem gostou, por favor, pode me seguir aí nas redes sociais. Eu posto bastante coisa no LinkedIn relacionado ao emprego e eu gostaria que vocês me seguissem lá, tá bom? Vejo vocês por lá. Um abraço a todos e vamos em frente.